Olá, obrigada por estarem connosco no programa Nova Vida, uma série de programas com o Dr. Michael Leitman. Olá, Dr. Leitman. Olá, Nitza. E hoje vamos, num espírito de festas, queremos falar acerca dos feriados e compreender os feriados de Israel. Estamos habituados a celebrar com a família, pessoas que estão próximas de nós, desta ou desta forma. Alguns feriados gostamos mais, outros gostamos menos. Em cada feriado há algo feliz e algo pesado. E ultimamente temos a sensação de que há alguma profundidade que não temos, que não falamos, que não tocamos. Algumas pessoas sabem, mas a maior parte de nós não conhece esta profundidade. E hoje queremos compreender com o Dr. Lightman qual é esta beleza e a profundidade nos feriados e no geral, em todos os feriados. Nitza, porquê que não abres o programa? Nitza, bem, os feriados em Israel é algo que estamos habituados a celebrar geração após geração. Há muitos costumes, rituais. Alguns de nós preferem mais, outros menos. Mas todos temos a sensação de que quando os feriados chegam, algo acontece. Sentimos algo em nós. Há uma espécie de processo, talvez algum tipo de energia no ar durante os feriados. Há a sensação que há algo por detrás destes feriados, algo mais profundo. Mas eu, ou alguém que não seja ortodoxo, sei que existe muita história, mas estamos interessados na profundidade. Os lugares onde podemos sentir, mas que não podemos receber de mais lado nenhum, não podemos ler em mais nenhum lado. Há algum tipo de profundidade e grandeza. E sinto apenas que estamos a tocar a ponta do iceberg e não compreendo exatamente os feriados. No primeiro programa queremos aprofundar esta coisa maravilhosa que está por detrás dos feriados em Israel. Talvez uma primeira pergunta geral. Por que nos foram dados os feriados em Israel? Quem são os feriados? O que são os feriados? Dr. Leitman, eu não usaria a expressão que nos foram dados. Abraão, que começou a reunir os seus estudantes da antiga Babilônia, ele pensou em trazê-los numa união, conectá-los. Isto foi o que foi revelado durante a sua pesquisa. É o que está escrito nos livros dos nossos sábios. Queremos encontrar uma razão. Qual é o papel da humanidade? Porque passa por estes estados difíceis, porque aqui há ódio na Babilônia. Abraão era um sacerdote, estava em contacto na sua pesquisa. Rambam fala acerca disto na Grande Midrash. Ele revelou que a humanidade deve assemelhar-se e parecer-se com a natureza. Como os níveis inanimado, vegetativo, animal estão em conexão entre eles. Foi como se desenvolveram em completado. Não o vemos exatamente, mas vemos que quando pesquisamos é tudo um único sistema. Os humanos estão fora deste sistema, aparentemente, e podem decidir por eles próprios. Se decidem ir nesta direção, aqui ou ali. Depois, se não funcionar e recebermos golpes e voltarmos, estamos habituados a isto. A humanidade sente como se fosse livre. Sentem-se livres porque não compreendem e não sentem o sistema. É como uma criança pequena que corre, mas não compreende tudo o que o influencia. Está a ser protegido, não o vão deixar cair. Mas por agora deixamo-lo correr e romper. Isto foi o que Abraão revelou
que a humanidade deve alcançar equivalência de forma, equilíbrio, harmonia com toda a natureza. A humanidade está nesta bolha do inanimado, vegetativo, animal e nós estamos com ela, dentro dela. E lutamos uns com os outros nesta bolha e corremos por aí sem direção. Não sabemos o nosso objetivo. Como se fôssemos algum tipo de. Como se estivéssemos dentro desta bolha, desta esfera dos níveis inanimado, vegetativo, animal. Há imensos poderes que fazem tudo ressaltar desde há milhões de anos com o Big Bang. Toda a natureza estava direcionada a um determinado objetivo. E há regras para este progresso e desenvolvimento, está determinado em todos os níveis. E neste sistema há algum tipo de bola pequenina, que é a humanidade, que são como crianças. Crianças que ficaram sem orientação. Esta bola é como se estivesse a aquecer e a girar. E quando alcançam uma determinada voltagem, como na antiga Babilônia, começaram a odiar-se uns aos outros. Quiseram construir uma torre até ao céu. O ego começou a aquecer as coisas. Abraão começou a pesquisar. Foi uma das pessoas que tomou conta das pessoas. E ele revelou que toda a humanidade está a entender de forma consciente, na sua tendência para estar em equilíbrio com a natureza. Esta bola da humanidade que está dentro dos níveis vegetativo, animal, inanimado, tem que estar em organização com toda esta forma da natureza. Mas para fazer isto, temos que entender a natureza. Temos que a conhecer, que a criar, que a revelar a cada vez qual é a distância. A distância entre nós e este sistema é imenso. E se nós começarmos, Abraão viu uma grande profundidade nisto. E de repente revelamos forças ocultas. Muitas forças que estavam ocultas e que as revelamos através da ciência e vamos revelar mais. Porque vemos que a cada vez revelamos mais e tudo se torna mais claro. E é assim que progredimos. Portanto, ele revelou esta lei de toda a realidade que se desenvolve de acordo com esta lei da unidade geral. E dentro dela existe a humanidade. E a sociedade humana precisa de trazer-se no seu próprio trabalho para uma mudança interna. A sociedade humana precisa de alcançar o equilíbrio com todo o sistema. Para trazer esta mudança, precisamos de conhecer a natureza e quem somos e que distâncias temos entre nós e como corrigir estas distâncias e eliminá-las. Portanto, estamos neste sistema integrados numa maneira muito bonita, em harmonia e equilíbrio. E isto é basicamente o objetivo que Abraão revelou. E neste processo, ele revelou que existe um processo gradual. São dois níveis, dois estágios, como temos vários anos de vida.
Portanto, a nossa vida está separada. Separada em infância, ser bebês, crianças, juventude, adultos, idosos, etc. E isto era como a humanidade, era como uma pessoa, e desta forma evoluíram. Passamos por muitos níveis já, e agora estamos no nível de, se falarmos nos nossos dias, que também Abraão revelou no seu tempo, que a humanidade está a entrar no nível de desenvolvimento consciente, que precisamos de compreender para onde nos estamos a dirigir. As pessoas precisam de conhecer isto. E na medida em que são semelhantes a este nível e que passaram na direção deste objetivo, através deste processo, porque durante algum tempo não o fizeram, tal como vemos hoje. E é por isso que ele começou a disseminar esta ideia que lhe foi revelada. É uma lei geral, um equilíbrio que alcançamos através da conexão. É executada a não fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam a nós. Então evoluímos para uma verdadeira conexão. Ama o seu próximo como a si próprio. E ele disse isto às pessoas da Babilônia. Algumas concordaram, tal como alguns dos nossos sábios escreveram. Abraão falou com centenas de pessoas e pegou nelas, tirou-as da Babilônia. O resto dos babilônios não quiseram seguir. Houve uma espécie de desligamento. Um lado foi amor dos irmãos, viver como uma espécie de comuna, e na outra direção quisemos o capitalismo, a competição, a liberdade do indivíduo. Não estamos interessados. A maior parte das pessoas no seu ego não quer conectar, mas evoluir, progredir, da forma como estamos dirigidos. E assim separaram-se em vários grupos, da forma como eram parecidos uns com os outros, e foi assim que se separaram pelo mundo, tal como Flávio escreve nos seus livros. Muito interessante, recomendo a sua leitura. E Abraão foi para a terra de Canaã. E foi assim que a Babilônia se separou em duas partes. Ele ensinou-lhes que forma, que processo, que mudança interna precisam de alcançar em conexão e conectarem na medida em que são semelhantes à natureza, como um todo equilibrado com a natureza, unidos e conectados de uma forma mútua e linda. E ele revelou estágios que não são assim tão simples. E podemos entender que existe uma espécie de círculo pelo qual precisamos de passar, que depois se fecha no ponto em que começou. E todo o círculo pelo qual temos que passar para nos corrigirmos e para sermos a forma corrigida, não como algum tipo de cancro na natureza que arruína a terra e arruína tudo aquilo que alcançamos, mas que tenhamos saúde, um lugar que seja confortável e bom através do equilíbrio. E portanto, Abraão revelou algo chamado um ciclo anual. Um ciclo porque volta uma e outra vez como uma espiral cada vez mais alta. Uma espiral em ascensão.
mas basicamente são alguns estágios. Precisamos de passar por ele com a conexão entre nós para alcançar o objetivo. É isso. E ele ensinou isto às pessoas que foram com ele. E daqui temos que entender que os nossos feriados não são o aniversário do povo, do país, algum tipo de limite ou qualquer outro feriado. Um dia consciente. Aqui estamos a falar da diferença entre os feriados de Israel e os feriados do resto do mundo. Dr. Lightman, a diferença são os feriados espirituais. Alcançamos doação mútua, amor, em níveis que são mais progressivos, mais elevados, mais profundos. Como conscientemente tomamos parte deles na conexão entre nós. E diferentes feriados eram como se fosse uma espécie de marco. Houve uma guerra ou outra coisa qualquer, coisas que não estão conectadas com o programa geral da natureza. O estado espiritual da natureza e não um estado que é determinado pela natureza como a forma como somos semelhantes e como progredimos para o equilíbrio. Equilíbrio e equivalência de forma com a natureza. E é por isso que os nossos estados, os nossos feriados são determinados, estão na natureza. Porque se alcançamos uma conexão com o povo, em alguma espécie de nível de conexão, e alcançamos conexão que é semelhante à natureza, em cada nível celebramos uma vez mais, cada vez mais elevado, celebramos ser semelhantes à natureza. Eu não compreendo aqui uma frase que os nossos feriados estão conectados a algum lugar na natureza. O que é que significa que os feriados estão conectados à natureza? Dr. Lightman, agora estamos contra a natureza. A natureza está em relações 100% boas. Nós estamos corrompidos, ou seja, nós, a humanidade, não está dentro da natureza. A humanidade é totalmente oposta à natureza. Se a humanidade, ou uma parte da humanidade, alcançasse semelhança com a natureza, evoluísse para esta forma unida com a natureza, alcançasse alguma espécie de nível. O entendimento entre eles próprios de que são, de que estão em ódio. Têm ódio entre eles, não gostam uns dos outros. Esta é a nossa natureza. Foi assim que nascemos, foi assim que fomos feitos. Este reconhecimento da inclinação ao mal, que não podemos alcançar este equilíbrio com a natureza. Então o que é que fazemos? Precisamos de alcançar alguma espécie de juízo. Este é o mês de Elul. Quem somos nós em oposição a este estado que temos que alcançar? Ou seja, revelamos este estado que descobrimos e que ainda não estamos lá, mas que queremos ser semelhantes. Vemo-lo em oposição ao nosso estado e então alcançamos este cálculo, este acerto de contas em que começamos a construir-nos e a partir daqui começamos a construir o nosso trabalho e começamos a evoluir para a conexão.
E esta força que se encontra na natureza, que une toda a natureza, que conecta todas as pessoas, esta força determinamos como sendo o nosso rei. Ou seja, esta força que estabiliza o sistema é o objetivo que queremos alcançar e ser semelhantes. Isto é Rosh Hashanah, a cabeça, Rosh, da nossa mudança, deste ciclo, e eventualmente queremos ser semelhantes a ele. Este é o início. E depois há mais e mais estágios após. E depois começamos a entender qual é o nosso papel nesta cadeia, nesta estrutura na qual começamos agora a caminhar. E depois alcançamos Yom Kippur, outro acerto de contas. O que precisamos de fazer para alcançar esta força que estabelecemos como um objetivo em frente a nós, ser como um, e nós também precisamos de ser como um. Precisamos de conectar toda a humanidade. Isto significa que aquele pequeno grupo das pessoas que saíram da Babilónia, as pessoas que vieram para Israel, precisamos de trazer esta união com o sistema da natureza. Precisamos de trazer toda a humanidade para isto. E depois começamos a concretizar e a perceber qual é a profundidade, a importância de Yom Kippur, cuja essência é Jonah, o profeta que queria fugir do seu dever para Nínive. Ele tentou fugir do seu dever, do seu papel, e então viu que não consegue fugir. Ele precisa de concretizar isto, como nós, o povo de Israel, que sabemos o nosso papel na humanidade. Temos que pegar em todo o mundo, toda esta cidade de Nínive, como Jonah. E depois temos o Sukkot, onde nos sentamos à sombra, ou seja, cobrimos-nos, e temos as 4 espécies que representam Yud-Kei, Vav-Kei, os 4 níveis do nosso ego. O ego tem diferentes estágios que precisamos de corrigir. O que é o ego? O ego é aquilo que se interpõe entre nós quando queremos conectar. E quando conseguirmos unir todas estas formas do ego para que estejam direcionadas nesta forma unida, significa que abençoamos estas 4 partes diferentes. E depois do Sukkot temos Simchat Torah, ou seja, estamos felizes com esta força que nos permite corrigir estes níveis. E depois temos Hanukkah. Hanukkah, que é quando alcançamos um lugar em que não queremos nada. Queremos apenas ver as velas, a luz, não as usar. É uma espécie de feriado espiritual em que temos deleite com a luz, como esta força superior habita entre nós, e não deixar que o ego nos separe. Queremos estar conectados acima dele, juntos. E depois temos Purim. Purim, que é como Yom Kippur, mas no oposto bebemos e ficamos embriagados e comemos. Porquê? Porque ao contrário de Hanukkah, que estamos acima do nosso ego, acima dele, aqui corrigimos o nosso ego, trabalhamos acima do nosso ego, todas estas tendências contrárias à conexão, corrigimos-las, e essa é a razão pela qual alcançamos este feriado que é Purim,
como Purim. Yom Kippur é como Purim. Em Yom Kippur começamos a revelar estas ferramentas, estes vasos, e em Purim terminamos a correção. Podemos conectar e corrigir tudo. Se pudermos ser como um, cada um pode dar presentes aos outros, mostrar-lhes o seu amor, mostrar o amor aos outros, e então alcançamos este estado em que tudo está corrigido. Podemos fazer tudo e está tudo bem. Tudo está corrigido significa que não há distância entre as pessoas. Todas as nossas tendências, desejos, pensamentos estão todos corrigidos. E depois, como constantemente saímos deste mal para bem. Isto é Pessach, a Páscoa judaica, em que saímos do nosso ego. É um feriado grandioso. Precisamos de falar acerca disto. Mas, como saímos do nosso ego, da escravatura para a salvação, do nosso ego que nos escraviza, e como o vencemos, como somos salvos. E então chegamos ao Shavuot, que é a entrega da Torá, Matan Torá. Devemos corrigir-nos. A recepção da Torá em Shavuot, devemos alcançar, receber esta luz superior que nos corrija. E então começamos a fechar este ciclo através da Torá. Alcançamos um estado em que construímos a nós próprios e somos incapazes de o manter. E estilhaça, que é o Tisha B'Av, 9 de Av, de construção e estilhaçamento, percebemos mais claramente porque aconteceu o estilhaçamento, porque este mal foi oculto e agora compreendemos mais, precisamos de corrigir mais. Corrigimos cada vez mais e alcançamos Gmar Tikkun, a correção final em que tudo é bom. É como se nos dessemos algum tipo de voto para não comer doces. E então entramos numa loja de doces e esquecemos completamente o nosso voto. Para nós é veneno, mas agora não o compreendemos, o desejo, o prazer inunda-me. E é isto que falamos em Tisha B'Av. E daí aprendemos que profundidade precisamos para nos corrigir. Em oposição a esta loja de doces que me confundiu completamente. Mas não para doces pequeninos, mas verdadeiramente para grandes coisas. É assim que alcançamos a correção total, a conexão. É assim que seremos semelhantes a toda a natureza. Mas não é suficiente. Porque Mafter Yonah, Jonah, lembra-nos que temos que cuidar de toda a humanidade. Quando estamos conectados, trazemos-la a toda a humanidade e fazemos um esforço para chegar até eles com uma cidade de Nínive, para onde Jona, profeta, foi. E, tal como Jona fez, conectar. E é assim que alcançamos o estado correto. E terminamos este círculo. Estes são os feriados de Israel. O ano foi muito excitante, agora precisamos de abrir cada um deles em particular, mas o nosso tempo acabou. Obrigada, Rab Leitman, obrigado, Nitz, obrigada por terem estado connosco. Feliz feriado e amor que habita entre nós. Obrigada.